Fala galera, tudo jóia? Eu sou o Roger da GameMax. Esse aqui é o monitor de 27 polegadas. Eu trouxe hoje esse monitor para a gente fazer uma análise completa dele. Muita gente vem pedindo, faz uma review do monitor. Não vou focar muito na parte de unboxing, até porque já tem bastante vídeos de unboxing na internet. O que está faltando mesmo é a gente apresentar a parte das especificações. Eu vou fazer um comparativo, inclusive, com outros monitores que tenham painéis diferentes, para vocês verificarem qual a diferença de um painel VA para um painel TN, para um painel IPS. Eu vou passar bastante das características dele, o que o painel VA tem melhor, o que ele tem de pior. Vou passar pontos positivos e também pontos negativos. Não vamos ficar só elogiando o monitor, só falando bem, até porque a GameMax me falou, olha, na hora que você for falar do monitor, fala o que você acha que tem de ponto negativo, fala o que você acha que tem de ponto positivo. O cliente vai comprar o monitor, ele já sabe o que realmente ele está levando. Tem um preço competitivo muito grande no mercado. Tenho 5 monitores aqui em casa, cada monitor de uma marca diferente. Tem um embasamento legal para poder fazer um comparativo. Vou, logicamente, focar somente no monitor da GameMax, mas vou apresentar para vocês as diferenças. Primeiramente, aqui está a caixa do monitor, curvatura 1800R, 144 Hz, taxa de atualização, 1 milissegundo, tempo de resposta. Vem com cabo DVI, cabo DisplayPort, também tem a tecnologia do FreeSync, que a gente vai abordar também, falar sobre o FreeSync, como é que ela funciona, explicar por que monitores que usam FreeSync têm uma vantagem em relação aos monitores que não possuem essa tecnologia. Aqui nós temos um cabo DVI, quem ainda não possui, às vezes, uma placa de vídeo com saída DisplayPort, pode usar o DVI. Eu recomendo muito mais o DisplayPort, até muito mais para quem está utilizando o FreeSync, vai ter que utilizar o DisplayPort para poder ativar. Esses dois cabos têm 1,5 m cada um deles. Aqui tem a fonte, possui 2,5 m de cabo. Ah, por que você está passando essas medidas de cabo? Simples. Muita gente às vezes está com o monitor afastado, né, do computador, quer saber se vai chegar, se o cabo vai atender ali a demanda dele. Então já vou deixar as medidas para vocês, inclusive as medidas do monitor também, que às vezes a pessoa quer colocar dentro do móvel, quer colocar no lugar onde tem uma prateleira em cima, alguma coisa, e aí já vai saber exatamente se o monitor vai caber ali naquele cantinho dele. Tem os manuais também, falando como você controla o menu, umas explicações, né, basicamente de conexões, manuais como todo mundo conhece. Menu do monitor, apertando para a direita no joystick que tem atrás dele, vai abrir o menu. Na primeira opção vai ter contraste, brilho e temperatura de cor, eu deixo geralmente nessas opções que estão aí aparecendo para vocês. Temperatura de cor eu deixo no modo padrão de fábrica. Logo abaixo ali vocês vão ver que está a resolução 1920 por 1080p, 145 Hz, no caso seria 144, né? Ele exibe 145. Aqui nessa opção só dá para escolher o idioma, posição do menu, e eu não vou usar isso para nada. Aqui tem o modo, eu deixo sempre no modo PC, o volume eu deixo no 100, a fonte de sinal eu deixo no qual o cabo estiver conectado no seu PC, formato pode deixar no modo automático, ou 16:9, ou caso você preferir o 4:3. DCR seria o Dynamic Contrast Ratio, eu deixo desligado porque eu não vejo necessidade de adicionar esse contraste dinâmico dele. Depois logo abaixo ali tem o Blue Light Filter, né, se você descer mais uma opção. Blue Light Filter seria aquele filtro da luz azul, que é aquela luz que não é muito boa para os olhos, que é prejudicial. Eu geralmente deixo desligado, se caso você utiliza para leitura, para edição de texto, fica muito tempo olhando para o monitor, pode ligar de acordo com o seu gosto. Overdriver. Aqui no caso dessa opção eu deixo ligado, aqui ele está desligado, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu aperto para baixo e para a direita e pronto, ele está ativado. E a última opção seria para resetar o monitor e voltar tudo ao normal, ao padrão. Aqui está o ângulo de curvatura do monitor. Começar pelo que mais chama a atenção nele. Muita gente me pergunta, Roger, o que você acha em relação ao monitor curvo? É melhor ou é pior, no caso, para jogar, para usar no dia a dia? Você nota a diferença? Passou uma semana de uso com o monitor curvo, para mim ele vira um monitor plano. Eu não percebo mais essa curvatura, eu não percebo mais essa parte dos ângulos pronunciados. Prejudica a jogatina? Não, não prejudica em nada. Pelo contrário, até pode ser que ajude. O que o curvo para mim é legal? Questão do visual. O visual para mim no curvo eu acho mais bacana. Por uma TV grande, por exemplo, que às vezes o cara senta em ângulos diferentes, não senta no centro da TV, aí eu até entendo. Mas para monitor, eu digo que a parte do curvo é bacana, é legal, você vai notar nos primeiros dias, porém, passou uma semana, uns 5 dias de uso aí,
você já vai notar que parece uma tela plana normal e não tem nada diferente. Então, é uma característica, se tiver, ótimo. O pé do monitor, ele não tem ajuste de altura. Esse é o ponto negativo do monitor, na minha opinião. Pode ser que nas versões futuras, né, as versões posteriores, venha com ajuste de altura, mas isso não impede o uso. Eu, por exemplo, não sou um cara baixinho. Então, quando eu sento na cadeira, minha cabeça, meu olho está numa altura maior. O que eu faço para ajustar o monitor? Eu simplesmente pego e inclino ele para cima, tá? Ele tem essa inclinação na vertical. Não possui inclinação na horizontal, somente na vertical. Então, ele não tem ajuste de altura, eu inclino, meu olho vai ficar voltado exatamente para a tela, perfeito. Eu preciso inclinar desse jeito? Não. Eu uso ele com uma inclinação bem suave, bem tranquilo, e eu sou um cara que tem praticamente 1,83 m, então eu olho para a tela de boa, não me atrapalha em nada. Então esse lance do ajuste de altura é só simplesmente fazer uma angulação aqui e já está ok. Para quem quiser aumentar a altura, põe um suporte embaixo e acabou. Para encaixar o pé é facinho, vou mostrar para vocês. Ele tem uma parte atrás que você pode descolar, né? Você vai deslocar ele aqui, tira o pé e aí você pode plugar na parede. Plugou na parede com a entrada VESA 10/10. Ele tem um furo, né, de 10 em 10 centímetros, por isso que se chama VESA 10/10. É só desencaixar, comprar um suporte de parede com essa furação, prega na parede e acabou. Você bota o monitor. E ele é bonitão, cara. Por trás ele é bem bonito. Aqui ele tem um ajuste, ó. Aqui é o joystick dele, onde você vai controlar contraste, brilho, todas essas opções do menu do monitor por aqui. Vou até mostrar para vocês. Agora a parte das entradas e saídas do monitor. DisplayPort, DVI, HDMI, fone de ouvido e a entrada de energia. Padrão VESA 10/10, onde você pode alocar o suporte para o monitor. Bom, eu vou dar a opinião minha para vocês em relação aos alto-falantes do monitor. Quando eu quero um áudio de qualidade, eu não fico procurando isso no monitor. Eu vou direto num headset bacana ou num kit de caixas legal. Se você está procurando áudio de qualidade, procure nesses dois que eu citei. O monitor, ele possui alto-falantes com qualidade razoável. Então, se você vai assistir, por exemplo, um vídeo do YouTube, vai até às vezes podendo ouvir uma música ou jogar, não espere que isso seja a melhor das imersões em questão de áudio. Agora eu vou conversar com vocês a respeito das tecnologias do monitor e também falar sobre alguns problemas que as tecnologias atuais vieram para corrigir. Então a primeira dos problemas aí que eu vou estar citando é um efeito chamado Screen Tearing. O que é, por que ele é ruim e como que a tecnologia resolveu esse defeito, entre aspas. Imagina que tem uma linha cortando a tela ao meio. Essa linha, na verdade, é o efeito chamado Screen Tearing. Só que o problema não é só a linha, o problema é que ela deixa as imagens desconexas. A parte de cima fica desconexa da parte de baixo. Se você estivesse jogando, o que aconteceria? Você está mirando num personagem, esse personagem de repente fica metade dele para um lado, metade para o outro. E aí você vai atirar no personagem e ele está totalmente afastado, né? A parte de cima dele é afastada da parte de baixo, porque ele está no meio do tearing, ele que está ocorrendo no centro do monitor. Isso é extremamente ruim para quem está jogando, fora que o efeito deixa uma qualidade a desejar. O que é que causa esse efeito ruim aí para os jogadores? Por que isso acontece no mundo dos PCs? Imagina que você tem um monitor com 60 Hz, vamos supor, e uma placa de vídeo gerando 75 quadros, 75 FPS por segundo. Se a placa de vídeo está gerando 75 FPS por segundo, ela vai mandar esses quadros para o monitor, ele aceita até 60 quadros. Não vai exibir os 75 quadros naquele segundo, ele vai exibir 60. E o que acontece com os 15 quadros que estão excedente ali? Eles vão entrar junto, porém eles vão entrar de forma desordenada, sobrepondo o próximo quadro. E com isso vai gerar o tal do efeito tearing, que é um corte que acontece no meio da tela e fica um quadro sobrepondo o outro, entrando toda vez de forma errada no monitor. Tem gente que corrige isso simplesmente habilitando o V-Sync, que aí ele vai limitar a quantidade de quadros que está entrando no monitor de acordo com a taxa de hertz que o monitor possui. Então, por que inventaram monitores com 144 Hz, 120, 240, que tem hoje em dia?
é justamente para tentar diminuir cada vez mais esse efeito. Quanto mais hertz o monitor tem, mais FPS a placa de vídeo pode, digamos, gerar, né? E fornecer para ele que ele vai exibir de forma ordenada, sem causar o efeito ruim, no caso que a gente chama do tearing. É sempre interessante que ele tenha mais capacidade de hertz para que ele acompanhe as placas de vídeo de hoje em dia. Estão cada vez mais gerando mais quadros. Por exemplo, um CSGO da vida, a galera gosta de jogar ali, né, dos 200 quadros para cima. Se o monitor tiver uma taxa de hertz muito baixa, ele não consegue exibir nem metade disso, nem um terço praticamente, se for um monitor de 60 Hz. Então, o que acontece, galera? O pessoal está cada vez mais procurando monitores de taxas mais altas. Para quê? Vamos supor que a sua placa de vídeo está gerando ali na faixa de 120, 130 FPS, 100 FPS. Você tem um monitor de 144. O que acontece com isso? O monitor está sempre acima da quantidade de FPS que a sua placa de vídeo está conseguindo exibir e jogar para ele. Então você vai estar sempre dentro de uma taxa bacana. Agora, se você tivesse um monitor de 60 Hz, o que aconteceria? Aí sim seria o problema, porque aí a sua placa de vídeo estaria gerando 120, 130 FPS, 110, e o monitor estava ali, nos 60. Todos esses quadros excedentes você está perdendo de ser exibido na tela. E a gente sabe, principalmente para quem é do meio competitivo, para quem gosta de um jogo mais fluido, que tem uma imagem mais suave numa movimentação, quanto mais Hz e mais FPS, melhor vai ser. 60 Hz não tem diferença para 144 Hz. Isso é uma mentira. É uma mentira porque talvez o olho da pessoa que fala isso, ou o bolso da pessoa, não tem condições de ter um monitor de 144 ou simplesmente o olho não percebe. Mas o olho dela. A maioria da galera que joga consegue notar essa diferença. Se não tivesse diferença, para começar, os caras que jogam no modo competitivo jamais iriam procurar monitores que tenham taxa de hertz maior. Ah, mas o meu olho não percebe. Beleza, se o seu olho não percebe, não quer dizer que o olho de todo mundo não perceba. Então não é porque o seu olho não percebe que não exista a diferença, tá? Outra coisa que tem que deixar bem claro aqui, quando você aumenta a taxa de hertz no monitor, você além de ter um efeito de suavização na imagem, você vai ter um efeito que diminui a quantidade de stuttering. O que é o stuttering? São aquelas travadinhas que acontecem durante o movimento do personagem numa tela. Às vezes você está andando com um carro fazendo uma curva, você nota como se fosse umas travadinhas, de repente parece que desengasga a tela e o carro volta a fluir novamente. Então esse efeito aí acaba diminuindo. O screen tearing que eu citei anteriormente vai também acabar diminuindo quando você tem uma taxa de hertz maior. E fora a fluidez, né? A fluidez do jogo é muito melhor. Eu vou mostrar inclusive um vídeo, um demonstrativo de qual a diferença de um monitor de 60 para 120 para 144 para um de 240. Inclusive quem fala que não tem diferença de 144 para 240 também está enganado. Existe diferença, talvez é o seu olho que não perceba. Uma abordagem que eu vou fazer aqui, por quê? Porque tem a diferença, o preço de um monitor de 144 Hz para um monitor de 60 Hz tem diferença, logicamente. Essa tecnologia, para você conseguir impor mais quadros no monitor, isso vai ter um custo, então não adianta comparar um monitor que tem 60 com um monitor de 144, ou comparar um monitor de 144 com um de 240, entendeu? Essas diferenças que tem entre as taxas de variação de um monitor, isso tem custo para colocar ali na tela. Por isso que geralmente o monitor que tem uma taxa de hertz muito alta, geralmente são menores. Dificilmente você vai achar um monitor de 240 com um monitor de 34 polegadas. Você vai geralmente ver aonde isso? Nos monitores menores. Por quê? Porque o foco de quem usa um monitor desse é a galera que gosta do competitivo. Então o pessoal gosta do competitivo, eles querem uma telinha menor. Por isso que geralmente o 240 está atrelado ao monitor de 24 polegadas, eu acho que até tem monitor de 27 e tal. Então muita gente tem comparando, assim, eu estou comparando um monitor de 60 com um monitor de 144 em relação a valor, custo. E não dá para comparar, a não ser que tenha alguma outra especificação no monitor que seja muito melhor. Aí beleza, mas quando você está comparando monitores idênticos, se um dele tem 60 e o outro tem 144, esse de 144, a tendência logicamente é que vai custar mais caro, entendeu? Então tem coisas que tem que ser analisado na hora de você chegar à conclusão de preço, de que esse monitor é melhor do que aquele. Tem que analisar todas as especificações, todas.
Não adianta analisar somente um detalhe. Ah, esse monitor tem 144, esse aqui tem 60. Ah, mas esse aqui é de 24 polegadas, esse aqui é de 27. Beleza, essa diferença de tela as pessoas geralmente ignoram. Acham que o fato de uma tela ser maior do que a outra não custa nada, é de graça. Não, tá errado isso daí. Você tem que olhar todas as especificações. Se todas elas baterem e somente uma for melhor, aquele que teve uma característica melhor está sendo um monitor melhor, olhando pelas características. Bom, agora a gente vai falar sobre o FreeSync. O que essa tecnologia faz, ou como ela funciona. É uma tecnologia da AMD. Todos os frames que a placa gerar, o monitor vai estar se ajustando segundo a segundo. Com isso, você vai ter um gameplay mais suave. Por quê? Porque cada quadro vai estar exatamente representado no monitor da forma com que ele foi gerado na placa de vídeo. Então, por exemplo, vou supor uma hipótese aqui. Se a placa de vídeo gera 75 FPS, ela manda para o monitor. O monitor automaticamente vai alterar a taxa de hertz dele para 75 Hz. No quadro seguinte, no caso no segundo seguinte, imagina que a placa de vídeo gere 112 FPS. O monitor vai se ajustar a 112 Hz. Então, conforme a placa de vídeo vai soltando os quadros para o monitor, ele vai automaticamente se ajustando. O que isso no gameplay impacta lá? Digamos que você está jogando, tendo uma flutuação de FPS, que é o que acontece com praticamente quase todos os jogos. Dificilmente um jogo vai ficar travado somente num FPS fixo ali. Como a gente tem essa flutuação de FPS, o monitor vai estar o tempo todo se ajustando, fazendo com que o gameplay para você pareça ser uma coisa muito mais suave, constante. Então, por mais que ocorra umas quedas bruscas de FPS ou uma subida brusca de FPS, o monitor vai estar sempre mantendo aquela linha de suavidade no movimento. O que é legal de ter um FreeSync no monitor? É a diminuição de um efeito chamado stuttering. É um negócio bem chato, por quê? Às vezes você está mirando num personagem para dar um tiro, você está fazendo uma curva com o veículo, que tem muita movimentação, e acontece o stuttering. Esse stuttering ele faz você, digamos, meio que perder um pouco do controle do movimento ali na hora do gameplay. Se você tem no FreeSync, ele evita que ocorra esse tipo de efeito no game. Então é uma coisa a menos que você pode ter que se preocupar aí. Porém, eu já vou deixar bem claro, não é, digamos, 100% garantido de que vai acabar o stuttering no game. Eu até já afirmo para você, vai ter jogo que vai continuar o stuttering. Por quê? Porque aí depende muito como o jogo foi feito, como que ele foi implementado. Então não quer dizer que tem o FreeSync no monitor que aboliu o stuttering de qualquer jogo. Não, tem jogos ainda vai ocorrer o stuttering. Mas é uma das coisas que ajuda muito. Então o que o FreeSync vai te ajudar? Stuttering, tearing, diminuir um pouco aquela mudança brusca que acontece e você sente aquele lag, né? Quando você está lá rodando a 112 FPS, de repente você cai para 55, isso aí para o cara que não tem um monitor que se ajusta de acordo com os frames, ele sente na movimentação, na hora, parece que dá uma pesada no jogo. Vou falar para você que é 100%, tipo, vai ficar bacana meu jogo, mesmo tendo quedas bruscas, vai melhorar 200%? Não, é uma suavização, não quer dizer que vai acabar com a sensação de quedas de frames. Para quem tem aquela noção de ver um jogo rodando a 130 FPS e de repente o jogo rodando a 55, você vai conseguir notar a diferença, logicamente. Porém, não é um negócio tão brusco como se fosse no monitor que não tem essa tecnologia. O que é preciso para ter o FreeSync ativo ali? Tem que ser uma placa de vídeo AMD, instala o driver, lá dentro do driver você vai ativar. Hoje em dia, praticamente os drivers mais recentes, quando ele detecta que já tem a placa de vídeo da AMD, um monitor que tem a tecnologia FreeSync, ele mesmo já vai e ativa para você. Não consigo mais ficar jogando no monitor que não tenha uma das duas tecnologias, ou FreeSync ou G-Sync. Para mim tem que ter essas duas tecnologias porque eu noto, eu ponho um monitor sem e ponho um monitor com um do lado do outro, é visível a diferença deles. Um outro detalhe, em relação ao FreeSync, qual o range de atuação dele? De quantos FPS até quanto o FreeSync fica ativo? Pela AMD, pelo que eles soltaram lá, é de 9 até 240. Isso se os artigos, os locais onde eu li não estiverem errados. Porém, a gente sabe que na prática isso daí é bem diferente. Dos 40, 45 FPS para baixo, a gente sabe que o FreeSync já não consegue mais atuar, mais manter suavidade, não consegue mais evitar, no caso, os stutterings, né, que eu citei agora de pouco. Se você quer realmente fazer com que o FreeSync ative
de forma plena, completa, né, mantenha sempre os FPS ali na casa dos 45 para cima. Dos 40, 45, eu diria que ele já começa a ser ativo, começa a funcionar dentro do monitor, você começa a sentir diferença. Para baixo disso é muito difícil, né? A gente sabe que abaixou de 40 FPS num game, já começa a ter aquele lag. Então, se você quer que realmente use a tecnologia do FreeSync de forma legal, aumenta os FPS aí de 40 para cima, diminuindo algum efeito, algum tipo de ajuste dentro do game. Pessoal, vamos falar agora sobre tempo de resposta e input lag. Eu quero abordar bastante assuntos aí sobre tempo de resposta, porque muita gente confunde com input lag, e uma coisa é totalmente diferente da outra. Inclusive eu vejo em grupos, participo bastante aí de fóruns e tudo, onde sempre mistura as duas coisas, achando que é uma única medição, e na verdade são duas totalmente distintas. Uma geralmente participa da outra, mas são totalmente distintas. Vocês vão entender o porquê. Primeiramente eu vou focar em tempo de resposta, que é aquele 1 milissegundo, 5 milissegundos que você vê escrito na caixa. Então, como que funciona isso? Como que é medido isso? Primeiramente eu vou tentar passar um exemplo prático aí na vida real para você meio que formular uma ideia de como é que ele funciona e como é que os caras medem isso. Imagina que a ponta da minha lanterna é um pixel, uma da unidade de pixel desse display que tem milhões aqui. Então eu vou representar um deles. Quando a lanterna está apagada, imagina que ela está na cor preta. Quando eu acender a lanterna, imagina que é a cor branca. E quando eu apagar novamente, ele está voltando para a cor preta. Uma unidade de medição que a indústria adotou, chamada B2B, Black to Black. Então ele vai do preto ao branco e do branco ao preto. Hoje em dia, a indústria adotou uma outra unidade de medida, chamada GTG, que seria Gray to Gray. O que significa? Vai do cinza ao branco e do branco ao cinza. Ué, mas por que a indústria mudou? Antigamente usava uma medida e agora usa outra. Simples. Questão de comércio, questão de marketing. É muito mais fácil você mostrar 1 milissegundo na caixa, 5 milissegundos na caixa, do que você mostrar uma medida do tipo 12 milissegundos, 15 milissegundos, 16, entendeu? Para marketing, para questões de venda, a indústria sempre vai preferir aquilo que é mais chamativo, aquilo que mais atrai o consumidor. Aí vocês vão perguntar, mas por que a GameMax então não usa a unidade BTB, que seria o Black to Black? Simples, porque ninguém mais da indústria usa. Então, para efeitos competitivos, todos os fabricantes hoje em dia usam GTG como medida de tempo de resposta de monitor. Se vocês olharem na caixa de todos os monitores que tem aí no mercado, sempre vai estar escrito GTG. E depois tem uma sigla, às vezes, que aparece escrita assim, ó, O, letra O e a letra D. Eu vou explicar mais para frente o que significa esse OD, que é da sigla da palavra overdrive. Imagina que a lanterna agora vai ser não mais o preto, mas vai ser o GTG. Nós vamos fazer a medição do GTG aqui. Então quando ela estiver apagada, ela é o G, é o cinza. Quando eu acender, ela é o branco. Acendeu, apagou. Esse tempo que eu medi agora é o tempo de resposta do pixel. É o tempo que ele levou para acender o pixel, ir até a cor branca e depois voltar para o cinza novamente. Vamos supor que deu 5 milissegundos. E aí agora eu já vou puxar o assunto do overdrive. O OD, que significa overdrive, nada mais é do que uma aplicação de tensão elétrica mesmo, parte de energia elétrica. Eles vão aplicar uma tensão em cima de cada um dos pixels para fazer com que o pixel troque de cor mais rápido. É como se você estivesse fazendo um overclock no pixel para que ele fizesse esse procedimento de maneira mais rápida. Então, vamos dizer que eu tenha 5 milissegundos normal, porém aplicando overdrive em cima do pixel, ele vai fazer essa troca de cores em 1 milissegundo, que seria isso aqui, ó. Entendeu? Então, se eu aplicar o overdrive, eu vou fazer com que essa troca aconteça muito mais rápido e o tempo de resposta de cada um dos pixels vai ser muito mais rápido. O que isso vai impactar visualmente para o cara que joga? É basicamente para, quanto menor ele, é para evitar um efeito chamado ghost. O que é o efeito chamado ghost? Para isso que eu trouxe esses dois copos aqui para exemplificar para vocês. Traduzindo para o português seria o efeito fantasma, que é o tempo de arrasto. Lá na gringa o pessoal chama de motion blur, que seria como se fosse um fantasma que fica aparecendo após um objeto estar em movimento. É o objeto que vai se mover na tela do meu PC. O amarelo, imagina que é a sombra.
Então aqui está o objeto. Conforme ele se move, ele vai ficando uma sombra para trás do objeto. Então se eu movo o objeto, ele vai sempre gerando uma certa sombra. É o tempo de resposta do meu monitor, que às vezes não está totalmente adequado, né? Então ele vai aparecer uma sombra. É como se fosse o fantasma do objeto, que alguns olhos vão conseguir enxergar, outros nem tanto. É aí que o pessoal fala que o tempo de resposta o monitor tem tempo de resposta de 5 milissegundos, eu não consigo notar a diferença para o monitor que tem 1 milissegundo. Você pode não notar, mas tem pessoas que vão conseguir talvez notar sim. Por quê? Porque isso vai ser calculado no final das contas, que daí eu vou entrar no assunto de input lag, no efeito final, que é a somatória, né? Tempo de resposta do monitor, mais o tempo de input lag do painel, tudo isso somado vai gerar um atraso. Então, quem fala que não percebe, beleza, é o teu olho que não está percebendo. Mas existem pessoas, o asiático lá que joga o LoL da vida, que joga o CS competitivo, ele com certeza vai sentir diferença dos 5 milissegundos para 1 milissegundo. Você, possivelmente, às vezes não é um olho tão treinado assim, talvez não vai sentir, mas não quer dizer que não exista diferença. Ali no painel existe sim, porque para conseguir essa diferença tem que ser feito uma sequência de procedimentos ali no monitor para conseguir. Então não seria à toa que a indústria iria fazer isso daí. Essa medida do GTG é para medir o tempo de mudança de cores dentro do pixel. Existe uma outra medida chamada MPRT, que é Motion Picture Resistance Time. O que significa essa medida? É o tempo de persistência do pixel. É o tempo em que o pixel fica visível nesse ghost aí. Quando está aparecendo um ghost após a imagem, é o tempo que esse ghost vai ficar visível para você olhando na sua tela. Esse tempo, na verdade, influi bastante também no lance do ghost. Qual a diferença de um para o outro na prática? O GTG é o tanto de arrasto que você vai conseguir enxergar. O MPRT é para você ver o quanto tempo esse fantasma vai ficar visível na tela, quantos milissegundos ele ainda vai permanecer visível após o objeto passar. Eu fiz o teste no nosso monitor aqui, do MPRT, para saber o quanto ele tem, né, desse tempo de persistência do pixel, deu 5,8 milissegundos. Um monitor que tenha 8 milissegundos de MPRT são os monitores de 120 Hz. 4 milissegundos de MPRT são os monitores de 240 Hz. O nosso atingiu 5,8 milissegundos. É uma taxa bem bacana, porque ele está bem próximo ali dos monitores de 240. A taxa de tempo de resposta desse monitor aqui é 1 milissegundo, usando a aplicação do overdrive. Essa medição de 1 milissegundo e essa aplicação de overdrive vai mudar muito de painel para painel. Tem painéis que às vezes os caras aplicam muito overdrive, muita tensão em cima do pixel, e acaba gerando um efeito chamado overshot. O que é o overshot? É quando a tensão é tão alta que o pixel, em vez de gerar um fantasma, ele vai gerar um efeito inverso. Também é ruim, também, digamos assim, é um artefato que prejudica a imagem do monitor. Então tem muita gente que às vezes não consegue fazer essa aplicação de forma correta, e os monitores acabam tendo overshot quando você muda. Na opção lá, né, no monitor, no menu, OD, e aí você coloca lá normal, extreme ou desligado. No nosso caso aqui só tem a opção desligado e ligado. Mas nos monitores onde apresenta a versão extreme, geralmente quando você coloca no extreme, que é muita tensão em cima de um pixel, ele vai gerar um efeito chamado overshot, que é o efeito contrário do fantasma, porém atrapalha também. Eu queria aproveitar para falar que você tem a tecnologia do FreeSync no seu monitor e está ativando aí o V-Sync, você está fazendo de forma errada isso daí. Evite fazer isso. Só use o V-Sync se caso o seu PC for muito potente e o seu monitor for um fator limitante. Mas o V-Sync ele vai gerar um efeito geralmente problemático, que é o input lag, que é o próximo assunto que a gente vai tratar aqui. O input lag é o tempo, então, lembre-se, hein? É o tempo de acionamento de um comando e o tempo que esse comando vai ser reproduzido lá na tela do monitor. O tempo de resposta, que eu estava falando anteriormente, é o tempo que o monitor leva para sair de uma cor, passar para outra cor e voltar nela novamente.
Isso aí tá vendo que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora aqui do input lag, é uma coisa totalmente diferente da outra. Porém, o input lag é uma somatória de contas que você vai fazendo para chegar no tanto de milissegundos total. É o tempo em milissegundos do processamento da placa, mais o tempo do processamento de toda essa transferência de dados, mais o tempo de processamento do próprio monitor, né, para exibir. Então o tempo de resposta do monitor entra nessa conta do input lag, ele vai entrar nesse tempo total para poder você ter a noção de quantos milissegundos levou do clique do meu mouse até a imagem ser exibida. Por isso que eu sempre falo, quer ter um input lag baixo? Tem que ser ali para baixo da casa dos 20 milissegundos, isso tanto para TV quanto para monitor. O ideal, o excelente, seria bem para baixo dos 20 milissegundos. Uma taxa, digamos assim, boa, seria dos 21 milissegundos até os 40 milissegundos. É uma taxa boa, digamos, boa que eu falo é normal. Não temos a informação de input lag do monitor atualmente. Porém, logo logo eu acredito que a gente já vai ter essa informação para trazer para vocês. Aí eu passo nas redes sociais. Se for bom, eu vou passar. Se for ruim, vou passar também. Já falei com vocês que aqui a gente não fica escondendo nada, não fica mascarando nada. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Vou aproveitar para dizer, inclusive, porque muita gente fala o seguinte, eu jogo na minha TV, não vejo diferença nenhuma para monitor. Para você que fala isso daí, é o seguinte, existem duas diferenças. Primeiro, tempo de resposta de um monitor desse tipo aqui, que é 144 Hz. A televisão não consegue o tempo de resposta que esse monitor tem. Já começa por aí a diferença. Outra diferença, input lag. Input lag de TVs são maiores do que de monitores. Então o que acontece? Você está perdendo em tempo de resposta, de atualização, desculpa, estava falando errado ali, em tempo de atualização de monitor e em tempo, no caso, de input lag. São duas medições que para o cara que joga mais, digamos assim, exigente, o cara que gosta do competitivo principalmente, se ele jogar na TV ele vai ter um cenário que não é tão propício para o tipo de jogo que ele quer. Agora, jogar no monitor que tem uma taxa de atualização alta, um tempo de resposta baixo e um input lag baixo, é bem diferente de você usar uma televisão que possui, sei lá, 30 milissegundos de input lag, enquanto que um monitor vai ter muito menos do que isso. Se você pegar um monitor bom aí, vai ter muito menos do que isso daí. Então aí está a diferença para essa galera que sempre chega lá na nossa página e fala assim, ah, mas eu jogo na minha TV e não vejo diferença nenhuma do monitor. Beleza, você pode não enxergar a diferença, mas um cara que é um pouquinho mais exigente, um cara que tem mais contato com o monitor, que tem mais habilidade no olho de conseguir interpretar essas informações um pouco mais rápido, ele vai com certeza fazer proveito de um monitor. Não estou falando do monitor da GameMax não, estou falando de qualquer monitor. Qualquer monitor bom, não um monitor ruim, não vai pegar um monitor daqueles antigos, IPS, que tem um tempo de input lag muito alto e tal. Tô falando de monitores atuais, monitores bons, tá? E essa resposta é para a galera que sempre posta lá na página da GameMax. Então tudo isso aí tem diferença e tem custo para se fazer esse tipo de coisa. Quanto menor o input lag, quanto menor o tempo de resposta, quanto mais taxa de atualização tem o monitor, mais caro fica para você fazer o equipamento. Então aí está a solução para aquela galerinha que fala assim, pô, mas por que o monitor custa tão caro? Por que o monitor X é tão caro? Simples, porque tem uma tecnologia muito grande por trás para fazer. Ah, mas para mim é muito caro. Beleza, para você pode ser muito caro, mas não é às vezes caro para o cara que quer um monitor para o modo competitivo dele, entendeu? Então tem que saber distinguir bem isso daí. Vamos começar falando agora sobre a diferença entre os painéis e o porquê esse painel aqui é um painel que eu gosto demais. Ele é muito bom, logicamente tem os pontos fracos, tem os pontos fortes, mas vamos colocar ele em qual lugar que ele se encaixa. E também eu vou especificar para vocês assim, não existe painel ruim. O que existe, na verdade, são painéis indicados para cada tipo de usuário. O cara que gosta de jogar no modo competitivo, ele é o cara que quer o tempo de resposta menor possível, o input lag menor possível, a maior taxa de refresh rate, no caso que o monitor pode apresentar. Ele com certeza vai dar preferência para um monitor TN, por causa do tempo de resposta muito baixo. Para fazer uma taxa de atualização alta, é muito mais fácil num painel TN. Quais os pontos negativos do TN? Qualidade de representação das cores. Todo mundo costuma falar, ah, tem as cores lavadas, e realmente
ele tem um ângulo de visão muito ruim, ou um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, que você varia o teu olho, as cores já mudam um pouco a tonalidade. Então o painel TN não é indicado para quem? Não é indicado para o cara que quer trabalhar com edição de imagens, o cara que quer ter aquela paleta de cores lá onde ele fica editando, com Photoshop, que faz, por exemplo, trabalho para gráfica. Esse ele não vai se focar no monitor TN, que só joga. Ele fala assim, não, eu só quero jogar e eu quero jogar no modo competitivo. Eu não estou preocupado se a cor vai ficar horrível, né, se vai ficar lavado, eu quero só jogar na máxima taxa de atualização. Beleza, o painel TN vai atender esse cara. O painel VA, onde que ele entra? Ele entra nesse meio, entre o TN e o IPS em quesito qualidade de cores. A qualidade de cores do VA é muito próximo do IPS, né, que é o painel considerado que tem a melhor representação de cores de todos. Tempo de respostas do painel VA. Ele consegue um tempo de resposta muito bom, não chega a ser o mesmo tempo de resposta do painel TN, porém muito próximo. Próximo que eu digo é próximo mesmo, é próximo. Um painel VA bem implementado, com tempo de resposta, com overdrive, vai ter um tempo de resposta legal. Ele tem um ângulo de visão muito bacana. O contraste do painel VA é incomparável, tanto no TN quanto no IPS. Isso ele é imbatível. Em questão de contraste, o VA não tem quem bata ele, né? Não vai ter, digamos assim, algum outro monitor que luta de igual para igual. Aí você vai no painel VA, por quê? Você vai ter o bom das duas partes, vai poder jogar, vai poder trabalhar, principalmente para quem edita vídeo. Eu acho muito bacana esse monitor, porque em vídeo geralmente você trabalha muito contraste, né? Então para esse tipo de painel vai ser muito legal. E vamos dizer assim, ele consegue taxas de atualização de tela altos também, sem ter um custo muito elevado. Por isso que, por exemplo, esse monitor aqui, ele está aí na média dos R$ 1.750, e ele tem uma taxa de atualização alta, ele tem um tempo de resposta baixo e tem uma qualidade de cores muito bacana. É o que eu gosto dele, praticamente são essas características. E o painel IPS, que é o último, né, vou falar para vocês agora, é o painel que, vamos dizer assim, tem a maior fidelidade de cores. É o painel que a galerinha que trabalha aí com edição de imagens conhece muito bem. A galera que trabalha no Photoshop, o pessoal que é web design, o pessoal que tem que ter fidelidade de cores, geralmente vai para o IPS. Aí você vai me falar assim, igual um dia um cara me falou, esses dias atrás ele chegou e falou, mas existe IPS que tem tempo de respostas tão bom quanto um painel VA. Eu falei, sim, tem, isso tem. Porém, você vai pagar muito caro por isso. E aí você tem que ver se vai valer a pena o investimento que você vai fazer para ter um tempo de resposta mais baixo, né? Porque ele me indagou falando o seguinte, não quer dizer que seja um painel IPS que não vai ter um tempo de resposta bom. Às vezes vai ter até um tempo de resposta mais baixo do que um VA. Aí que eu falei para ele, tudo bem, eu até concordo contigo, porém, você vai ter que pagar um custo bem mais alto para poder ter esse tempo de resposta mais baixo. E ainda vai ter que escolher o modelo certinho de IPS para poder ter essa característica. Não é qualquer IPS que vai chegar nesse ponto aí. Ele não tem taxas de atualização de tela muito altas. O tempo de resposta do monitor IPS geralmente é mais alto, na verdade, do que o do VA e bem mais alto do que um painel TN, entendeu? Isso é sem sombra de dúvidas. Então acho que aqui eu deixei bem claro para qual dos públicos que esse monitor aqui se encaixa, e se você é um jogador que não é tão exigente quanto o asiático, e você não é um editor de imagens tão exigente quanto o cara que quer saber a cor RGB lá da paleta de cores para poder colocar num banner que ele vai fazer, beleza, esse painel aqui vai te atender perfeitamente e ele não tem um custo muito alto, né? Um custo, digamos assim, bem razoável, principalmente esse modelo aqui da GameMax. Se você for comparar aí no mercado, todas as especificações, não vai comparar banana com maçã. Se fizer isso aí, vai fazer de forma errada. Compare a especificação linha a linha e verifique se tem algum outro monitor que tem o mesmo valor do que ele ou até mais baixo. Vai ser difícil, eu aposto para você que vai ser difícil. Pode até ter, mas de forma legalizada, trazendo com nota fiscal, com garantia aqui dentro do Brasil, isso eu acho que vai ser difícil você encontrar.